Olá, boa tarde, boa noite, bom dia para quem é de bom dia, tudo bem, galerinha do bem? Então vamos lá, para mais uma aula nossa de ensino religioso hoje, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre mais um das nossas virtudes, que é o respeito. Eu peguei outro livrinho de outra coleção, não daqueles mesmos, aqui tem uma perguntinha, e eu com isso? Olha, que mal educado. Então vamos ver o que representa respeito. Algumas situações onde a gente pode ver se a gente está desenvolvendo essa virtude em nós, tá joia? Então vamos lá, o que é respeito? Respeito quer dizer muitas coisas, então nós vamos ver algumas situações. Por exemplo, eu admiro suas boas qualidades e algum dia quero ser igual a você. Quando que a gente usa a situação? Por exemplo, os pais, né? Nossa, minha mãe é incrível, meu professor, meu tio. Então são exemplos, né? De respeito, de admiração que a gente tem. Em geral, temos esse sentimento para nossos pais e professores. Vamos lá. Respeito também quer dizer atenção e cuidado. A maneira como nossos pais e professores cuidam de nós demonstra que eles nos respeitam. Né? Quando o professor pergunta, e aí, tudo bem? O que aconteceu? Quando você vê que está triste, não está bem, esse é um sinal de respeito. Eles nos estimulam a fazer o melhor que podemos. Vamos lá, você consegue, você é capaz. Isso também é um sinal de respeito. Então, nós respeitamos os pais professores e os pais professores também respeitam os filhos e os alunos. Também respeitamos pessoas que não conhecemos, sobre as quais lemos algo ou vemos notícia na televisão. Por exemplo, aquele jogador de futebol que fez agora a gente vive nessa situação da pandemia, fez um ato de solidariedade, ajudou, fez uma campanha, quando aquele cantor, várias situações assim. Então a gente acaba respeito também por pessoas mesmo que a gente não conheça, mas pela atitude que eles fazem. Admiramos essas pessoas pelas coisas importantes que fazem, né? Então, essa também é uma atitude de respeito. Respeito significa outras coisas também. Ouvir pessoas com opiniões diferentes da nossa, mesmo quando a gente não concorda com elas. Considerar o sentimento dos outros para não magoá-los é uma maneira de respeitá-los. Coisas que dizemos de brincadeira pode ferir alguém. Por exemplo, mão furada, está jogando futebol, leva um gol, pé torto, se chuta uma bola errada, mão de alface, como falam hoje, que não pega nada, não segura. Então são várias situações, né, que pensam diferente, torce para outro time de futebol, ou gosta de outro tipo de música, e a gente fala, nossa, essas músicas são tudo chata, não tem nada a ver esse tipo de filme. Isso é falta de respeito. Então, respeitar o outro, né, os seus sentimentos, as suas escolhas, para não magoá-lo. Às vezes, respeitar é não atrapalhar, não invadir a privacidade das pessoas, por exemplo, porque elas podem querer ficar sozinhas e quietas para pensar, para ler ou simplesmente para relaxar. Aqui tem uma ação bastante interessante. Está o pai aqui, aí chega o filho com... É lógico, não vai chegar com a fanfarra inteira, né? Tambor, bateria. Mas a gente pode lembrar, por exemplo, situações de celular. Todo mundo conversando, outra pessoa descansando, e você chega, bota o seu celular alto, seu tipo de música, ou de desenho que está vendo, de filme ou de série, e incomoda o outro. Então isso é uma atitude de falta de respeito, né? Você vê às vezes aquelas pessoas andando de carro na rua, aquele som alto, as músicas que você não gosta, tudo bem, cada um pode gostar. Eu dou músicas diferentes, mas querer colocar alto é que todo mundo ouça aquilo que você está ouvindo, ninguém é obrigado, né? Então respeitar isso, né? Invadir, respeitar a privacidade do outro, tá? Respeito também significa seguir algumas regras que nos ajudam a conviver um com os outros. Por isso, há regras na escola, como não brincar com tesouras, apontadores, antigamente tinha os apontadores de estilete, material que são perigosos, então isso é uma das regras que ajuda a convivência, isso é respeitar também. E não espalhar tinta pela classe, cola, pedaços de sobras de papel que está cortando. Também respeito é isso, ajudar na convivência, obedecer às regras de convivência, tá? Para facilitar. Cada lugar tem suas regras, por algum motivo. As regras não foram criadas à toa para nada. Então vamos lá. Há regras que devem ser respeitadas nas ruas, por exemplo, farol de trânsito, e nos diferentes lugares aonde a gente vai,
como não entrar com animais em padarias, em supermercados. Hoje, uma coisa de muito respeito com o outro, usar a máscara no lugar que a gente vai, lavar as mãos para não contaminar os outros. Aqui também eu não andar de skate em certos lugares, onde é proibido animais não entrar, onde é proibido não andar de skate ou de bicicleta, que a gente respeita essas regras. Isso ajuda a convivência entre as pessoas, tá? Várias coisas. A gente vai no cinema, ao cinema, por exemplo, não pode entrar com determinadas coisas, senão de respeito às regras, isso ajuda a convivência. Então isso é um motivo, também significa respeito. Num acampamento, por exemplo, existe hora de fazer silêncio para que as pessoas possam dormir, não comer na biblioteca. Sabe por que não se deve comer na biblioteca? Então, por isso, né? Porque vai espalhar sujeira, vai cair algumas coisas, algumas migalhas, por exemplo. Obedecer às regras, horário de dormir, para que a gente possa estar bem disposto no outro dia, no horário da aula, entrar no horário certo. Por exemplo, agora a gente tem essas aulas online, remota. Então, entrar no lugar, no horário certo, tem horário de começo das aulas e tudo isso é um sinal de respeito, tá? Não ficar com o microfone ligado, falando, fazendo outras coisas, por exemplo. E os animais? Será preciso respeitá-los? Tanto os bichinhos, até os bichinhos pequenos? Sim, com certeza. Quanto os grandes? Selvagem, precisam do nosso respeito? Sabe por quê? Por que será, né? Então aqui tem os animais grandes, como o elefante, tem os animais pequenos, aqui tem um gatinho, né? Tem gente que tem outros animaizinhos em casa, então esse respeito, cuidado, a responsabilidade com eles, o dar comida, limpar, a questão da higiene, esse sinal de respeito. Também com os animais grandes, mesmo que a gente não conviva com eles, é um sinal de respeito cuidar desses animais. Outra coisa muito importante, cuidar dos lugares públicos, dos espaços onde todos possam desfrutar. É uma outra forma muito importante de respeitar as pessoas e a nós mesmos. Por exemplo, praças, as ruas. Quem gosta de ir a um lugar cheio de lixo espalhado pelo chão? Agora, a gente não está podendo sair em parque, em certos lugares, mas é horrível quando você vai num lugar, está muito sujo, feio, você não tem espaço, você vai num parque, ou vamos aqui em São Paulo, Ibirapuera, por exemplo, fica tudo sujo, cheio de copos plásticos, de guardanapos, de saquinhos, de sujeiras, atrai bichos que são contaminados e outras coisas também. O que você pensa quando vê um lugar todo pichado, por exemplo? Um monumento público e a gente vê ali todo pichado. Lembrei de uma situação verdadeira. Os alunos do Integral, ano passado, fizeram uma campanha ali na escola e no dia sobre o meio ambiente da árvore, plantaram naquela pracinha na frente do Colégio Olivetano, onde tem aquela banca de jornal. Ali plantaram 3 árvores. Foi uma de ipê branco, uma Sanção do Campo não, como que chama? Eu esqueci o nome agora. E uma framboyã e essa outra, Manacá do Campo, framboyã e um ipê branco. Não é que roubaram, levaram o pé de manacá, que estava todo florido, e levaram também o pé de ipê branco, tinha plaquinha marcando o que era cada um. Não é que roubaram, gente, olha que coisa. Isso é muito falta de respeito com o que é dos outros. A pessoa tira de lá e leva só para ter no lugar dela, no sítio dela, na casa dela, o lugar que ficava na praça, que é de todo mundo olhar. Eu fiquei muito assustado com isso, coisa muito, muito feia. Mesma coisa é pichar, vocês já viram que pichou escola, isso é falta de respeito, né? Na gente riscar a mesa, na carteira, na sala de aula, mesmo em casa, parede e tudo, ninguém gosta. Às vezes, quando vamos a uma apresentação, algumas pessoas vaiam, assoviam, gritam, não respeitam o que está sendo apresentado. Isso também é outra coisa. A não ser, você vai num jogo de futebol, quando tinha, a gente ia na torcida, vai outro time, mas são manifestações. Agora ficar xingando o juiz ou numa apresentação, você foi ali, pelo menos ouvir, respeitar. E quando alguém não cuida bem das coisas dos outros, nem se importa de entregá-las, o que você acha disso? Quebrou? E eu com isso? Por exemplo, na sala de aula, a gente vê muito essa situação. Em casa, o que tem com isso? Assim como tratamos bem os outros, também queremos que nos tratem bem. Isso é uma questão de muito fazer para os outros, que nós gostaríamos que todo mundo fizesse, todo mundo viveria bem.
Assim cuidamos dos outros, também gostamos de que cuidem de nós. Tá legal? Em casa, a gente se cuida, ainda mais agora que a gente está com a convivência muito junto. Finalmente, há uma forma de respeito muito, muito importante que você precisa desenvolver. É o autorrespeito. O respeito por você mesmo. Isso é extremamente importante. Respeitar a sua constituição física, seu tipo de cabelo, seu tipo de voz, seu tipo de cor dos olhos, de nariz, de corpo. Isso é muito importante, o autorrespeito. Porque quem não se respeita, como que vai respeitar os outros? O respeito por si próprio significa um sentimento de satisfação e orgulho pelo que somos e fazemos. Você já sentiu isso? Gostar de você pelo que você é? Isso é muito bom. Convivendo com outras pessoas, aprendemos a respeitá-las e a ser respeitado por elas, a considerar a sua vontade e a expor a nossa, e ajudá-los a receber sua ajuda. Isso é muito importante, ajudar em casa, o respeito, uma coisa que esse livrinho aqui não trata, mas é muito bom. Então aqui está e eu com isso, tá? Aprendendo sobre o respeito. Por exemplo, respeito às religiões, tem várias religiões diferentes, cada um tem a sua manifestação, os seus símbolos, as suas orações, as suas rezas, as suas mantras, tem várias as orientações, vestimenta. Isso é muito importante, o respeito ao outro. Aí sim nós teremos um mundo muito melhor, um mundo muito bom. Certo, galerinha do bem? Esse é o meu recadinho de hoje para vocês, o respeito. E eu com isso, nós temos sim responsabilidade pelo mundo que estamos. Um ambiente bom em sala de aula, em casa, na aula, de qualquer forma, seja lá presencial agora, como a gente está dessa forma remota, online, muito respeito um pelo outro e nós teremos um mundo muito melhor. Tá bom, galerinha? Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Continue nesse processo de crescimento, de amadurecimento, para que a gente possa ter um mundo muito, muito melhor e muito mais gostoso. Até a próxima. Tchau para vocês.